Olá meninas, bem-vindo ao canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre casacos, tá? O inverno aqui na Europa tá acabando, mas o inverno no Brasil vai começar. Eu sei que em algumas regiões do Brasil aí é bem difícil fazer um bom inverno, né? Mas eu vou mostrar pra vocês hoje alguns casacos que eu acho que são essenciais caso você venha viajar pra Europa ou, né, pra um lugar frio, né, ali na Argentina e tal, ou você venha morar, tá? Então eu vou colocar alguns exemplos aqui e vou fazer algumas considerações pra vocês que eu acho válida, tá bom? Porque às vezes a gente fica olhando muita tendência, agora é isso, agora é aquilo, mas aí você fica comprando e não e acaba nunca usando, né? Ou não encaixa no seu estilo, ou você se frustrou, né? Comprou um negócio e chegou lá na viagem, não era aquilo, não dava pra montar o style, e não sei o quê. Então, eu vou, com esses anos assim de experiência que eu tenho, né, já morando aqui na Europa há mais de 5 anos, e ter morado em diferentes países, porque sim, tem diferença do inverno da Espanha pro inverno da Irlanda, da Itália, tem diferença sim. E aí eu vou explicando um pouquinho pra vocês e também mostrando um pouquinho pra vocês do que é essa vida morar aqui na Europa com relação à moda, né, ao dia a dia, ao seu estilo, porque eu acho que não tenho a convicção de que, antes de mais nada, além de encontrar você, quero ser uma pessoa estilosa, quero me vestir bem, quero seguir tendência e tal, você tem que analisar o seu dia a dia. Porque a rotina da gente, quando a gente vem morar na Europa, ela muda. Lógico que cada situação é uma situação. Eu vim numa condição, tem pessoas que vêm em outra, então cada um é diferente, obviamente. Mas eu vou passar um pouco da minha experiência, de como foi, e como eu fui me adaptando aí, e como foi essa fase também de. É, como o meu estilo mudou, tá? Também é uma fase de aceitação. Foi bem difícil porque o estilo de vida mudou, as minhas roupas também, até o meu cabelo mudou. Então, vamos lá. Então, essa é uma série sobre roupas de inverno que eu acho que é útil de você ter no seu guarda-roupa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar, como eu expliquei aí no começo, pelos casacos, tá? Eu vou dividir esse vídeo em vários vídeos aí, mas ao longo da semana, pra não ficar muito cansativo, mas basicamente é isso, tá? Casaco, depois as calças térmicas, luva, enfim, essas coisas aí. E depois, no final, quem sabe, eu conto um pouco da minha trajetória aí pra vocês, tá bom? Mas eu acho que no caminhar aí do vídeo, eu já vou contando aí, tá bom? Eu gosto bastante. Pra mim é bem complicado. Bem complicado não, vamos dizer. É desafiador começar o vídeo, mas depois que eu começo, eu vou, tá bom? Bom, se você tá vindo aí do Brasil, a primeira vez, sei lá, vamos colocar uma situação do intercâmbio, né? Então você vem fazer intercâmbio, você vai ficar só 6 meses. 6 meses é um prazo bem curto, gente. Quando você vê, puf, já passou. Porque o primeiro mês é praticamente adaptação, segundo também, eu acho que começa a engatar lá por terceiro, quarto mês, tá? Se você vem pra só um mês, já é outra história também, você não precisa investir tanto, tá? Agora, se você vem aí pensando pra um longo prazo, né? Pensando em ficar, em estudar, enfim, já é um outro caso. Então, se você vem como intercambista, vamos pôr uma situação, porque assim, no Brasil, geralmente, a gente não tem tanta roupa de frio assim, né? Um casaco térmico, um casaco de pele, de lã, são raros os casos que tem. Primeiro, eu vou ilustrar aqui pra vocês o que eu acho que você deveria trazer, aí você analisa, e depois, se você já tem na sua casa, e eu vou te falar a diferença das coisas do Brasil pra cá, tá? Bom, primeira coisa essencial que eu traria assim, da parte dos casacos, ou compraria aqui imediatamente quando eu chegasse, é um casaco desse. Esse casaco ele se chama Puff Jacket. Puff, porque tem um coisa em inglês, né? O puffer aqui. Alguns são de pena de ganso, outros são de poliéster e tal. Hoje em dia já não se faz quase de pena de ganso, por causa, coitadinho dos bichinhos, né? Mas enfim. Então, parece assim, que fala assim, nossa, essa jaqueta todo mundo usa, e tal, mas ela é muito útil. Então, essa daqui, por exemplo, ela é waterproof. O que é waterproof? É a prova d'água. Então, a água vai cair aqui e ela vai escorrer, tá? Tem na Zara, eu já tive um da Zara, assim, por muito, muito, muito tempo. Eu mesmo ferrei ele, porque eu joguei na máquina de lavar e não pus a secadora depois, e aí a pluminha juntou tudo, acabou com o casaco. Mas enfim, esses casacos, gente, você vai encontrar em lojas de departamento, como Zara, Primark, H&M. E aí, vai do seu bolso aí, né? Na Primark você vai achar ali bem baratinho, uns 20 euros e tal. Eles não protegem muito, tá? E não é também o quanto ele é espesso, o quanto é grossinho,
que significa que ele vai te esquentar, tá? Eles têm geralmente uma etiqueta escrita, os da Zara são bons, tem uns muito bons. O quanto de temperatura ele aguenta, tá? O bom desse casaco, ele vai ser um quebra-vento e também te proteger da chuva. Eu tenho esse curto, porque era mais fácil para pedalar, então eu dava muito de bicicleta e tal, e era mais fácil. Mas se você vai mais a pé ou de ônibus e tal, você pode comprar um mais comprido, que vai proteger suas calças também, né? E não vai deixar molhar ali. Esse capuz, gente, eu achava assim lindo, lindo de viver quando eu colocava assim. E quando eu vim, nossa, eu queria comprar um de cada. E eu não sabia da funcionalidade, porque tem uma funcionalidade isso. A hora que tá chovendo, que chove muito na Irlanda, na Inglaterra, você vai precisar de uma proteção. E aí você vai colocar esse capuz, e ele vai proteger seu rostinho aqui, esse fur aqui, esse pelinho, ele ajuda a proteger o rosto. Então, assim, é muito útil, tá? Então, se você tem um no Brasil, mesmo que não seja tão quentinho assim, mas aí você vai colocar um suéter por baixo, né? Uma blusa térmica por baixo, e você coloca ele. Então, assim, de todos os casacos que eu vou falar, se eu pudesse ter só esse aqui, eu teria só esse aqui, tá? Não teria um de lã, não teria de couro, não teria nada, teria só esse aqui. E aí, tem duas diferenças, né? Eu tenho esse aqui, que ele é muito bom, mas já é uma situação de muito, muito frio, de neve. Talvez nos primeiros dias que você vier pra Europa você precise, porque o corpo, ele sente muita diferença, né? Mas depois você vai se acostumando. Esse aqui, ele é double, então ele tem essa parte de fora, assim, né, duplo, que ele é esse waterproof, né, então não molha. E aí por dentro, que é a parte que o bicho pega mesmo, que o negócio esquenta. Esse aqui é de pena de ganso. Mas ele é muito pesado, então é bem difícil de andar com ele. Quando eu vou para longas caminhadas, assim, eu penso bastante antes de usar ele, porque realmente ele é pesado. Então você vai ter que analisar se é esse waterproof, né, prova d'água, se tem esse pelinho aqui que eu acho que ajuda bastante, mesmo com ou sem pelinho, né, o capuz é essencial, porque do nada chove, então acho que você vai precisar, e o peso aí, né, até porque na mala vai pesar, não sei que você traga ele na mão, que é o que geralmente a gente faz, mas você tem que carregar e tal, geralmente tem outras coisas, né, então presta bem atenção entre esses dois, assim, são duas são duas sugestões, mas eu ainda acho que ficaria com esse vermelho aqui, tá? Eu uso bem mais ele do que esse outro. Esse outro é quando tá muito, muito, muito frio, tá? Então, um casaco waterproof. Vamos falar de um casaco de lã, tá? Um casaco de lã, gente, é lindo, é chique, né? Você vai passear, tal, é um lugar mais tchan, você coloca ele. Só que assim, choveu, molhou, não tem salvação, entendeu? E aí, ele demora pra secar, pode ficar cheirando mal, entendeu? Mas é um casaco coringa aí que você pode ter, vamos dizer assim. Vamos dizer, do topo seria aquele primeiro que eu falei, o segundo esse aqui. E se você tá vindo viajar só, é legal, porque talvez você passeie mais, né? Mas quando a gente vem morar, a rotina é um pouco diferente. Eu quase não passeava quando eu era intercambista, foi bem, bem poucos passeios que eu fiz, assim, comparando com vir morar, né? É diferente. E até porque eu tava focada no intercâmbio, né? Mas enfim, esse de lã, ele é da Primark. É essa loja, esse magazine que tem aqui na Europa. É bem barato as coisas lá. Ele é bem acabadinho, assim, tem forro e tal. Lógico, não é lã pura, né, gente? É um poliéster. Então, a qualidade é inferior, lógico que é inferior. Mas ele engana bem, aí vamos dizer. Eu gosto muito, eu uso bastante, eu tenho ele há muitos anos. Foi um bom investimento. É o que cabia no meu bolso na época, tá bom? Aqui na Europa tem muito brechó, especialmente lá na Irlanda e na Inglaterra. Tem bastante essa cultura do brechó. Na Espanha é bem menos. Mas você vai encontrar casacos de qualidade. Até aquele outro que eu falei, né? Você pode deixar para comprar num brechó. E esse aqui também você pode achar por, sei lá, 10 pounds, 10 libras, 10 euros, 20, 30. Um bom casaco de lã. Mesma coisa, gente. Eu já tive um outro casaco de lã, que ele era lã mesmo, bem grosso, mas ele era muito pesado, tá? Então eu acabei me desfazendo, porque eu quase não usava. Ficou aquele negócio obsoleto lá no meu guarda-roupa. E eu passei pra frente. Daí eu fui morar num país mais quentinho, eu achava que não ia usar. Então eu acabei passando pra frente. Eu tinha comprado num brechó também, então o investimento não foi muito alto. Mas assim, teria sim, mas não uma necessidade, tá? Porque, como eu falei, o casaco de lã pra ele te esquentar,
em termos de funcionalidade, vamos dizer assim, ele precisa ser bem quente, tá? Precisa ser bem grosso e geralmente vai ser pesado, tá? Porque aí não tem aquela camada do poliéster, né? Toda essa tecnologia e tal. Bom, um casaco de pele. Gente, quem nunca sonhou em usar um casaco desse, que atira a primeira pedra? Eu sempre sonhei, achava maravilhoso. Agora tá essa tendência aí da mob wife, né? Que é toda essa pele, esse leopardo, todo esse glamour e tal. Também é outra coisa, assim, que eu uso pouquíssimo. Esse aqui é de verdade, é de Vison. É um casaco que quando estiver chovendo é difícil de usar, porque vai molhar, e é um bichinho, e tal. Tem agora muito esse fox fur que a gente fala, né? Essa falsa pele aí, que é o que tem mais no mercado, eu também tenho. E eu vou falar pra vocês que eu uso muito mais o outro do que esse aqui, tá? Também, curto, comprido, vai do seu estilo. Tenha em mente que você vai caminhar bastante quando você vir morar aqui na Europa. É incrível, mas a gente anda muito. Lógico que depois, sei lá, você compra um carro e tal, mas eu acho que no começo a gente anda muito transporte público e tal, até porque é uma realidade diferente da do Brasil, né? Então, depois eu vou contar pra vocês um pouco sobre isso. Mas enfim, é um casaco, se você puder comprar, você compra. Se você já tiver no Brasil, de pelinho, ou um colete, tal, traga, porque eu acho que você vai usar de que você fizer um style, ou se for passear, ou se seja muito estilosa e vai pra escola assim mesmo. Eu ia bem estilosa, gostava. Apesar de eu ainda não ter tanta roupa de frio quando eu vim, sofri bastante porque eu ainda não sabia onde comprar as térmicas e tal. Então foi difícil a adaptação assim, mas dava pra se vestir bem, vamos dizer assim, numa média, tá? Mas chovia muito, gente, na Irlanda chove muito. Então, acho que limita bastante o estilo da gente, sabe? Mas eu vou chegar lá. Então, um casaco de pele, vamos dizer que é essencial? Não, não é essencial. Mas se você tiver aí na sua casa, você traz. Ou se você, sei lá, achar um bacana numa loja de departamento, pode comprar. Ou um no brechó. No brechó tem muito. Mas toma cuidado quando você comprar coisa de brechó, gente. Manda imediatamente pra lavanderia, tá? Não leva pra casa. Porque depende do brechó, às vezes eles não lavam bacana e tal. Então, pode ter algum problema. Tem muito problema aqui de os bichinhos que dá na roupa, assim. Então, você pode trazer isso pra dentro da sua casa e acabar com o seu guarda-roupa, tá? Então, esse aqui é um casaco. Tem, assim, não é um casaco que tem que ter, sabe, gente? Porque ele é bem restrito, mas você pode ter. Então, se você tem aí, pode trazer. Esse aqui nem é tão pesado, tá? Então, vamos dizer que até usaria mais na questão de não ser pesado, tá? E aí, que nem eu falei da lã, eu tenho esse aqui, é uma jaquetinha. Então, esse aqui, ele é bem quentinho, porque ele é lã pura, tá? É uma lã mesmo. Apesar de ser da Zara, ele é de lã, mas ele esquenta bem. Ele não é comprido, então não esquenta as minhas pernas, mas aí eu ponho uma calça térmica e eu uso bastante. Os curtos eu uso bastante, viu, gente? Apesar de eu gostar dos compridos, que são assim, protege o corpo inteiro, mas eu uso bastante os curtinhos, tá? Então, se você tiver uma jaquetinha, pode trazer, porque depois você vai pôr uma térmica e tal. E lembrando, gente, que os ambientes aqui, todos são climatizados, tá? Então, você vai entrar no restaurante, no cinema, o que quer que seja, é tudo quentinho, então aí você vai tirar. Então é legal você vir com um caso super casacão, e aí chegou lá, tirou, né? Que você vai estar pelada por baixo, né? Só de micro saia e chinelo, tipo assim, né? Sandália, tá? Mas você tem essa possibilidade, não vai ficar dentro do lugar passando frio. Porque no Brasil, geralmente, a gente passa frio dentro dos lugares. Se você vai na igreja aqui, é aquecida, entendeu? No Brasil, as igrejas não são aquecidas. No sul, talvez sim, porque eu já fui em uma que tinha aquecedor. Então, pode ser que tenha essa possibilidade, mas geralmente aqui são quentinhas. Então, Edson. Aí, se você tem um estilo, talvez não tão esportivo, tá? Você quer alguma coisa mais clássica, um blazer, tá? Um blazer de lã, um blazer que tem essa cara de quentinho, assim, né? Não um blazer, vamos dizer, de linho. Um blazer de moletom, que não sei quem usa blazer de moletom, que não rola, né, gente? Então, mais um. Então, vamos dizer que na sua mala você traga esse waterproof, né? Essa jaqueta, depois um casaco de lã e um casaco mais chique, vamos dizer assim, né? Dá pra você fazer um estilo que pode ser ou de pelo, pode ser um blazer, pode ser uma jaquetinha de lã, enfim. Esses três aí, tá? Eu acho que é o suficiente. 3 casacos, assim. Até as pessoas falam assim, mas eu vou levar
3 puff jackets, né? Eu acho que não tem necessidade, tá, gente? Você não vai usar muita roupa, assim, de lava bem menos a roupa, e assim, se você tem, a não ser que você tenha uma coisa muito boa, mas também toma cuidado, porque se você não sabe lavar, você pode acabar estragando, então tem que ter alguns cuidados aí, tá? Depois, uma coisa que se eu tivesse no Brasil, vindo pra cá a primeira vez, eu traria meus moletons. Se você tem um moletom bom, traga, tá? Lógico, aqui você vai numa loja de departamento, você vai achar super barato. Sei lá, 7 euros você compra um moletom, nem sei quanto tá, mas faz muito tempo que eu não. Faz muito tempo que eu não vou nessas lojas, mas tem, entendeu? Você pode achar no brechó, enfim. Mas moletom. Então, se você tiver aí, traga uns 3, vamos dizer, bem quentinho. Pode trazer, que é garantido que você vai usar muito. Eu gosto bastante, vocês sabem, eu gosto bastante do estilo confortável. Eu gosto bastante desse estilo que mistura o esporte com o clássico. Tal. Eu fui me adaptando a isso, vou dizer pra vocês. Antes eu era mais clássica no Brasil, assim, porque eu usava mais salto alto, eu conseguia. Eu tinha meu carro, né? Então era mais fácil para se deslocar e tal. E eu tinha uma outra rotina. Eu ia pro escritório, né? Ia lá pra confecção e tal. Então era outra rotina. Quando eu vim morar aqui na Irlanda, tudo mudou completamente. Então eu fazia cleaner, eu era babá, ia caminhando pro colégio, ou pegava transporte público, né? Um ônibus. Raramente pego um táxi, porque é muito caro um táxi. Os lugares que eu frequentava já começaram a mudar, então você vai mais num parque, passear. Não ia muito pra balada, ia, mas bem pouco, assim. Então, meu guarda-roupa de festa ficou bem reduzido. Então, se você tá vindo do Brasil, analise como você gostaria que fosse a sua vida, sabe? E tenta entender que as coisas mudam também. Pra mim foi bem difícil, eu vou assumir pra vocês no começo, entender que esse meu estilo tava mudando, tá? Eu trouxe muita coisa do Brasil, que eu não usei, e que eu tenho até hoje, e que agora, vamos dizer, eu tô usando. Então, se você tá vindo aí de primeira vez, não sabe se vai ficar, não sabe o que vai fazer da vida e tal, então eu diria que comece pelo básico, sabe? Não tenta fazer tudo de uma vez, vamos dizer. Até porque também, vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas pensam, não, deixa eu comprar lá, tal. Tem coisa que aqui é mais caro, tem coisa que no Brasil é mais caro, você vai pôr na balança. E aí vamos dizer, você vem só pra 6 meses, 8 meses ali de intercâmbio, aí você compra um monte de casaco, e depois vai voltar com isso pro Brasil. Você vai usar onde? Porque tem muita gente que vem e fica só os 6 meses e vai embora, gente. Tá? Não é todo mundo que vem pra ficar, pra morar. Essa pessoa não se adapta, ou vem aquela na história dela, enfim, e volta. E aí você fazer o que com aquele monte de casaco? Tá? Eu conheço pessoas que vieram e hoje em dia voltaram pro Brasil, ou terminaram o intercâmbio e voltaram. Ou se você vem só pra 3 meses de intercâmbio, ou 1 mês de intercâmbio, ou você vem só viajar, você tem que analisar isso, tá? Não fica pirando muito, assim. Eu sei que é mais fácil a gente assistir um canal ou acompanhar uma blogueira, uma blogueira que eu falo, nossa, uma influencer, né? Que mostra roupas lindas, muito estilo, tudo muito posado, ela pega o cafezinho dela e tal, não sei o quê. Você pode fazer isso aqui? Você pode, gente. Você não pode. Mas a realidade é diferente. Então você vai ter que analisar a sua realidade, tá bom? Aonde você vai morar. Geralmente você tem metade desse guarda-roupa, dessa parte aqui de guarda-roupa pra pôr suas coisas. A maioria das casas são bem pequenas aqui na Europa. Então o espaço é bem restrito, tá? Então pensa nisso para que você não se frustre, não perca suas coisas, sabe? Às vezes você traz muita coisa de valor, né? Por exemplo, no começo, quando eu vim a primeira vez, eu não trouxe nenhuma joia, tá? Não que eu tenha um batalhão de joia, não é isso. Mas assim, eu só trouxe coisas que eu podia carregar comigo. Uma correntinha, um anel, um par de brincos, mas assim, porque eu morava em casa compartilhada, às vezes você vai morar num hostel, então às vezes você não tem onde pôr suas coisas. Depois pra lavar as roupas, entendeu? Também é um outro processo que eu vou explicar pra vocês. A gente usa muito secadora, pode detonar sua roupa. Então pensa direitinho pra que você não se perca aí, tá? E não perca suas coisas e tal. Tem muita coisa pra falar pra vocês, assim, que eu quero contar da minha experiência pra vocês. Eu vou contar ao longo dos vídeos. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, né, desse tipo de conteúdo, eu acho que ele é útil pra você. E você quer saber mais sobre isso, pode me perguntar aqui nos comentários, né? O que você gostaria de saber. E a gente vai batendo um papo e a gente montar vídeos mais específicos com sua experiência, com o que você vai viver aí, vamos dizer assim, né? Eu quero falar um pouquinho sobre por que
que eu comecei esses vídeos. Faz bastante tempo que eu não gravo aqui pro canal. Geralmente eu gravo coisas que tocam meu coração, que fica na minha cabeça por alguns dias. Eu não fico gravando compulsivamente, só pra encher isso aqui de conteúdo, tá? Eu tenho algumas amigas que... Amigas mesmo, assim, não vou dizer que foi uma, foram várias. Não vou dizer que é 1 milhão, mas são várias, né? Dentro da minha rede social, vamos dizer assim, que é um número considerável de pessoas que estavam pensando, eu vou morar na Europa, Nanda, me dá uma dica, tal, tal, tal. E a gente começou a conversar muito sobre isso, tá? E aí veio a ideia, eu falei, nossa, por que eu não faço um vídeo sobre isso, tá? Então, por isso que eu tô fazendo essa sessão aí, essa Netflix aí, de vídeos sobre isso, de vir morar na Europa, sobre o seu guarda-roupa, sobre o seu estilo, sobre o estilo de vida, sobre o que pode mudar, o que não pode mudar, e como você pode fazer com que a sua jornada aqui seja mais leve, tá? Eu me estressava bastante no começo. Eu tinha 3, gente, sem brincadeira, não é mentira. Vamos dizer assim, metade aqui, assim, nem isso. Eu tinha 3 gavetinhas de plástico, assim, pra pôr minhas roupas, e tinha uma grande de plástico, né? Vamos dizer assim, que era isso, e uma mala. Pra pôr todas as minhas coisas. Então, caderno, laptop, sapato, tudo. Era só nisso. Eu não tinha mais espaço. A casa não tinha espaço, tá? Ainda que eu, com o jeitinho, fui arrumando. Aí um dos meninos cedeu um pouquinho da parte dele no guarda-roupa. Eu tive onde pendurar um pouco de casaco. Mas assim, eu quase não tinha roupa, não trouxe roupa. Depois da segunda vez que eu voltei pro Brasil, enfim, aí eu trouxe mais um pouco de coisa, eu vou contando pra vocês. Porque foi uma jornada bem importante na minha vida, assim. Teria coisas que eu teria feito diferente, poderia ter pesquisado mais. Na época, vou falar assim, porque há 5 anos atrás, 6 anos atrás, não era ainda tão comum pessoas gravarem o seu dia a dia, como é agora, tá? Pode parecer que não, mas era diferente. Então tinha menos assim, de você, procura um canal no YouTube que fala sobre isso, isso e isso. Era bem pouco, e no Instagram ainda menos. Então, e pessoas que às vezes davam umas informações muito abertas. Eu sei que é difícil a gente chegar aqui e expor 100% e que todos vão entender, né? Porque às vezes a linguagem que a gente usa não atinge todo mundo da mesma forma que a gente gostaria. Mas muitas coisas assim muito fantasiosa e muito aberta, tá? Então é isso. Então pensa direitinho, faça uma lista das coisas, das coisas que você quer visitar, se você vai viajar nesse espaço aí do intercâmbio, entendeu? Programa a sua grana para isso também. E aí você vai adaptando as suas roupas. Eu falo bastante de roupa porque é o que eu entendo, assim, né? Lógico que tem outros fatores aí, mas para trazer um pouco pro meu nicho mesmo, né? Pro meu know-how, né? Para o que eu sei falar e que realmente me tocou e foi importante para mim e que eu faria diferente, enfim. É sobre isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí, né? Compartilha, comenta. Isso ajuda a gente crescer mais aqui no canal e trazer mais conteúdo relevante para vocês, porque daí eu vou, vamos dizer assim, pensando mais sobre o que trazer para vocês e trazer mais coisas relevantes para você. Então é sobre isso. Até o próximo vídeo.